Olá, amigos estudantes do curso de formação de monitores do Novo Milênio. Chegamos ao último módulo, ao módulo 9, sobre avaliação e aperfeiçoamento do ensino. E vamos então estudar um pouco mais sobre essa área do conhecimento pedagógico tão importante que é a avaliação. Para isso, vamos começar lembrando de um trecho de uma mensagem tão importante que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Lá é dito: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Esse parágrafo é o que inicia a mensagem do homem de bem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 3. E como podemos observar, essas frases que compõem essa introdução do homem de bem são frases de avaliação, porque o homem de bem é aquele que se interroga, que se pergunta, que se indaga, que quer saber, ponderando seus atos, se está seguindo no caminho do bem. Portanto, a avaliação é algo que nós temos intrinsecamente no nosso processo evolutivo a ser desenvolvido, a ser praticado. E não seria diferente se pensarmos em torno do nosso grupo de estudos da doutrina espírita. Esse grupo de estudos tem que ser organizado, considerando o processo avaliativo constantemente. Considerando a importância da avaliação, podemos nos perguntar: para que avaliar? E é claro que a avaliação não indica de forma alguma aquela velha concepção que tínhamos das nossas experiências no banco escolar da nossa infância. Não é fazer a prova, ficar com medo da nota, ficar preocupado se iremos ou não receber um bom conceito dos nossos professores que avaliamos. É necessário já hoje, com a maturidade que temos, de considerar a avaliação na sua verdadeira concepção. Portanto, não é para indicar o errado ou o melhor, não é para diferenciar o forte do fraco e muito menos para saber quem é o bom ou ruim que a avaliação existe. Ela existe para um propósito muito mais nobre, como aquele do homem de bem. Portanto, temos que pensar que avaliar e evoluir são coisas muito próximas e quase inseparáveis. A avaliação, e nós completamos, é uma dinâmica intrínseca e incontornável da evolução moral de cada um de nós. Porque já dizia Jesus, cada um segundo suas obras. E lá na obra, O Céu e o Inferno, no seu capítulo 7, item 16, fica muito claro essa questão, porque nos é dito lá: o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Ou seja, para que possamos nos arrepender em algum momento dos atos praticados, teremos que, no momento anterior, avaliar o que fizemos, por que fizemos, como fizemos e que de maneira poderemos então, reconhecendo os nossos atos e seus equívocos, melhorar. Portanto, a avaliação é trabalho contínuo, que faz parte da permanente reflexão sobre a atividade humana. Nos fala um grande pedagogo brasileiro, catarinense inclusive, Moacir Gadotti, sobre a questão da avaliação, e ele a define assim: refletir é também avaliar, e avaliar é também planejar, estabelecer objetivos. Daí que os critérios de avaliação que condicionam seus resultados estejam sempre subordinados às finalidades e os objetivos previamente estabelecidos para qualquer prática,
seja ela educativa, social, política ou outra. Assim, nós temos no processo avaliativo sempre esse momento do indagar, do planejar, do definir por onde vamos caminhar e a partir daí, então, realizar as nossas ações, sejam elas pedagógicas ou de qualquer outro caráter. Então, lembrando, avaliar é refletir, planejar, estabelecer objetivos, porque os critérios de avaliação, eles estão sempre subordinados às finalidades e aos objetivos previamente estabelecidos. Não podemos avaliar em relação a uma meta inatingível, a partir de um modelo inconcebível. Temos que avaliar mediante aqueles parâmetros que nós mesmos estabelecemos para o nosso projeto educativo. Ou seja, partimos de uma reflexão, planejamos consciente dela e aí seguimos em direção aos objetivos. E estabelecidos os objetivos, temos então o limite, a régua de como poderemos avaliar se as nossas ações pedagógicas foram ou não suficientemente eficazes para alcançar esses objetivos. Então, a avaliação é algo que, antes de tudo, ocorre com o coordenador, com o monitor do grupo, em relação ao trabalho que ele realiza com o grupo, mas não algo que se coloca, que se joga em cima do grupo, como se fosse ele, alguém ou um grupo de pessoas que fizesse por si próprio o processo de aprendizagem. Por isso, a avaliação exige uma visão global e indissociável, tanto da parte do ensino quanto da aprendizagem, porque se não somos eficientemente pedagogos, não trabalhamos de forma correta o ensino, a outra parte desse diálogo, que seria o dos alunos, os participantes que efetuam a aprendizagem, também fica comprometida. E idem, se todos os nossos esforços não encontram no grupo uma resposta, uma contrapartida, a aprendizagem também não vai ocorrer e o ensino, de alguma forma, não tem sido capaz de alcançar aquelas pessoas. Então, a avaliação ela vai se completar e se realizar a partir dessa visão global. Porque avaliar implica em pensar, em planejar e executar. Lembrando que avaliar serve para oportunizar o amadurecimento de todos os envolvidos na aprendizagem. Vai ser desse refletir, pensar e executar constante que vai o grupo como um todo amadurecer em torno daquele tema, daquele objetivo que o grupo estabeleceu para o seu aprendizado. Assim, o fim da avaliação é, como nos diz uma autora importante da área pedagógica brasileira, sensibilizar o aprendiz para o estabelecimento de critérios que são pertinentes e contundentes para situações específicas, permitindo, assim, o amadurecimento crítico e propedêutico de suas ações e da vida que o cerca. Vejam bem como essa frase é profunda. Ela não está restrita à prova, ao teste, àquela avaliação que entendíamos lá do nosso tempo de escola. Ele é um trabalho muito mais amplo de sensibilização do aprendiz, de dar a ele condições de pensar os seus próprios atos, as suas próprias concepções, os seus princípios e a partir daí estabelecer critérios. Critérios esses que vão ser pertinentes e importantes para a sua própria ação, para a sua própria situação naquele momento específico para o qual ele se dedica à reflexão. E assim ele amadurece, não apenas criticamente, não apenas com a capacidade de olhar a si e ver as suas dificuldades, mas também com um amadurecimento propedêutico, ou seja, composto, somado de conhecimento. E daí as suas ações e a sua vida têm muito mais teor, muito mais consistência. E tudo isso não ocorre isoladamente. Tudo isso só ocorre a partir de uma ação coletiva e partilhada de aprendizagem, porque somos feitos por Deus para vivermos solidariamente
unindo e ajudando uns aos outros. Avaliar é evoluir, e a evolução do espírito é uma ação individual, que, como sabemos, precisa se realizar no coletivo, porque é nesse embate com os demais irmãos do aprendizado que a evolução se realiza, num contínuo processo de avaliar e avançar, aprendendo a amar e servir. Passemos então a ver agora quais são as funções da avaliação. Inicialmente, as funções gerais, que é de fornecer as bases para um planejamento qualitativo, possibilitar a seleção, classificação e potencialização dos recursos humanos, ajustar condições estruturais e circunstanciais que se relacionam ao processo educacional. Essas seriam as principais funções gerais da avaliação. Como funções específicas, nós teríamos então facilitar o diagnóstico, melhorar a aprendizagem e o ensino, reconhecer e propor situações individuais de aprendizagem, interpretar os resultados obtidos através dos instrumentos de avaliação e promover e agrupar qualidades afins no grupo. Completando, temos agora que nos perguntar como avaliar, como realizar essa avaliação. Para tanto, é necessário que entendamos que há 3 aspectos ou 3 domínios da aprendizagem, que por sua vez vão se refletir nos aspectos da avaliação. Então, o primeiro aspecto é o aspecto cognitivo, relacionado ao conteúdo, à informação oferecida pelo curso, pelo trabalho que está sendo realizado. O aspecto afetivo está relacionado à maturidade emocional e o aspecto psicomotor às habilidades psicomotoras. É claro que não há uma separação de fato entre esses 3 aspectos, porque a gente só pode pensá-los dessa forma com fins didáticos, porque no homem, no sujeito, eles estão ocorrendo concomitantemente. E uma mesma atividade avaliativa pode tanto contemplar o aspecto cognitivo como o afetivo e o psicomotor. Como esses aspectos se relacionam, estão diretamente ligados aos domínios da aprendizagem, mais eficiente é a aprendizagem na medida em que tanto o cognitivo, o afetivo, quanto o psicomotor estão mobilizados. Com maiores detalhes, podemos lembrar que o aspecto cognitivo permite ao monitor medir se as técnicas e os recursos de ensino, assim como as abordagens dos conteúdos trabalhados, estão sendo feitas de forma eficiente, claro, para aquele grupo, porque, independente do grupo, não existe forma ou conteúdo ou técnica de ensino 100% eficaz. Será para cada grupo, com tempo disponível, que essas técnicas ou esses recursos serão ou não eficazes. Então, no processo avaliativo, se tem exatamente esse momento de reflexão, se aquelas escolhas feitas pelo monitor estão sendo eficazes para aquele grupo naquele tempo disponível. Em relação ao aspecto afetivo, ele está relacionado, como já falamos, à maturidade psicológica, emocional, e por isso ele contempla exatamente esse campo do ser, do espírito, onde ele traz toda a carga de experiência em relação ao conhecimento propriamente dito, mas em relação à própria vida, sendo então esse aspecto o responsável pelo desenvolvimento das virtudes e das potências emocionais que cada estudante traz consigo. Para que possamos avaliar o aspecto afetivo, é interessante trabalhar muito próximo do grupo, como é fundamental na exposição, na explicação, no conhecimento da doutrina espírita. Então, nesse aspecto do processo avaliativo, o monitor, o coordenador, como queiram, deve estar atento para todas as situações que vão proporcionar a interação entre as pessoas, as atitudes demonstradas nessa interação, as interferências feitas e até mesmo a satisfação que esse estudante demonstra, principalmente
quando ele se dedica muito além daquele exigido pelo próprio curso, ao estudo, ao aprendizado, à pesquisa de outras fontes, de outras informações a respeito dos temas estudados. Em relação ao aspecto psicomotor, ele diz, como o próprio nome já nos revela, a respeito das habilidades, daqueles aspectos mais práticos que cada um, dentro da sua corporidade aqui, vai manifestar de uma certa forma. Então, para que possamos avaliar a partir desse domínio do conhecimento, precisamos, como monitores, também estar atento para os talentos e habilidades que cada componente do grupo de estudo possui, fazendo assim com que haja entre eles uma potencialização desses talentos. Aquele que sabe falar melhor, que ele possa ter a oportunidade de falar, mas que ele também possa ter a oportunidade de incentivar, de se aproximar dos outros que estão com maior dificuldade nesse aspecto psicomotor e favorecer o desenvolvimento dessa habilidade no colega. Também diz respeito ao aspecto psicomotor aqueles irmãos que têm facilidades com habilidades manuais, outros que têm uma boa letra, que gostam de fazer cartazes, outros que gostam de cantar, aqueles que são extrovertidos e gostam de praticar a dramaticidade em pequenas peças teatrais. Então, no nosso grupo, sem dúvida, nós temos várias habilidades e talentos que precisam ser explorados. E na medida que permitimos que atividades propiciem esse desenvolvimento, essa demonstração, nós estamos ali também tendo a oportunidade de avaliar o grupo por meio dos aspectos psicomotores. Assim, é interessante que você proponha, acompanhe e avalie sobre diferentes aspectos a sua reunião de estudo. Reuniões que devem ser fraternais e que devem ocorrer mesmo além daquele horário fixado semanalmente para as reuniões de estudo, que pode se estender a visitas às instituições de caridade, que também pode se estender e ser uma oportunidade para que cada participante venha se inteirar das atividades da Casa Espírita, assim como outras tantas ações em que a amizade e a fraternidade estejam ali à disposição do seu bom cultivo. Porque, acima de tudo, nosso grupo de estudos não pode ser uma reunião de pessoas desligadas entre si, mas uma reunião que contempla, que reúne, que congrega almas que estão buscando trilhar a sua trajetória evolutiva por meio da fraternidade. Ou seja, temos que desenvolver no nosso grupo, não um grupo de pessoas, mas um grupo de almas comprometidas entre si. Outro aspecto importante da avaliação são os instrumentos de avaliação. Os instrumentos é aquilo que propriamente nós reconhecemos sem um conhecimento pedagógico como avaliação, que seriam as provas, os testes, mas também as atividades em grupos, os seminários, os debates, os teatros, os cantos, tudo que nossa atividade pedagógica contemplar como atividade. E essas atividades se tornam instrumentos de avaliação na medida que elas adquirem a função de fornecer informações e dados que vão tornar esse processo avaliativo possível de ser feito. Mas é claro que nenhum desses instrumentos vão ser exclusivamente a maneira de se chegar a essas informações sobre o grupo e sobre sua capacidade de aprender. Então, vamos citar alguns exemplos de instrumentos de avaliação que são compatíveis, principalmente com a nossa realidade do estudo doutrinário. E um deles é o controle de presenças e faltas. Esse controle, ele não serve para no final do grupo, do estudo ali proposto, se dizer quem está aprovado ou quem está reprovado por faltas. Não, de maneira nenhuma. O objetivo dele, dentro do processo avaliativo, é exatamente de oferecer parâmetros quantitativos sobre o grupo, ou seja, se o grupo está sendo assíduo, se ele está sendo pontual, tudo isso são indicativos da qualidade do grupo. Ou, se isso ocorre com algumas pessoas apenas, essas pessoas também estão deixando ali os vestígios das suas necessidades pessoais, emocionais,
que o bom monitor vai buscar saber e atender e orientar para que o grupo possa contar também com a presença daquele irmão. Então, vai ser através desse controle que poderemos observar quem tem mais ou menos dificuldade em comparecer às reuniões, quem está ausente algum tempo da casa e, por isso, se aproximar em tempo hábil daquele irmão e auxiliá-lo dentro das suas possibilidades para que ele volte a se integrar no grupo, a ser pontual, assíduo e realizar a sua aprendizagem. Outro exemplo, e são muitos, são todas aquelas atividades dinâmicas de grupo que o estudo da doutrina também nos permite realizar com os nossos participantes. Na medida que aquelas atividades são realizadas e as opiniões são expressadas, as respostas são obtidas, nós temos ali um bom parâmetro de como esse grupo está se desenvolvendo, como o conhecimento foi por ele absorvido. Então, é necessário que essas dinâmicas ocorram com bastante frequência, dando tanto ao aspecto afetivo como ao aspecto psicomotor também a sua oportunidade de se manifestar, associado, é claro, ao aspecto cognitivo. Além disso, é interessante que a gente lembre das atividades de autoavaliação e de avaliação do grupo, um aspecto muito importante no trabalho de aprendizagem. Essas atividades de autoavaliação, elas podem ser organizadas através de um instrumento próprio, como um questionário, onde as pessoas assinalem sim ou não, talvez, onde haja perguntas diretas sobre as qualidades e as dificuldades do grupo e que vão, na soma dessas respostas, nos apresentar resultados quantitativos sobre o grupo e daí partir então por uma avaliação, por uma ponderação que venha nos oferecer aspectos qualitativos da eficiência desse grupo. Então, é muito importante que esses instrumentos de autoavaliação também ocorram, mas eles podem ser de muitas formas. Além daquele tipo questionário que já comentado, ele também pode se fazer na forma de redações, de reuniões onde seja aberta para esse tipo de avaliação e essas redações venham a permitir que cada um, porque muitos são tímidos, manifeste as suas observações, as suas considerações sobre o grupo. E tudo isso é um instrumento de avaliação. Concluindo, sobre os instrumentos de avaliação, podemos dizer que todas as atividades escritas, orais, recreativas, são formas de avaliar, servem de instrumentos de avaliação. E nessas, os conteúdos formais podem ser a pauta central, mas também é importante que tenha o olhar do monitor sobre essas atividades como uma oportunidade de ver o aspecto afetivo e também o aspecto psicomotor de cada participante. Enfim, nada de provas como aquelas feitas lá na escola antigamente, mas muitas oportunidades devem ser feitas, devem ser propiciadas para que o participante manifeste o quanto ele está aprendendo com o grupo e o monitor tenha, assim, a oportunidade de avaliar, de melhorar, de evoluir a sua própria ação. Em relação à autoavaliação, também podemos fazer uma ponte com o Evangelho de Jesus, que nos ensinou que deveríamos julgar a nós mesmos antes de julgarmos aos outros. Portanto, a autoavaliação é de fundamental importância para que a gente tenha a capacidade de reconhecer as nossas dificuldades e assim aperfeiçoar o trabalho do grupo. Todos vocês conhecem a passagem da mulher adúltera. Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Now Moses, in the law, commanded us that such should be stoned. But what sayest thou?
What sayest thou? He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? No man, Lord. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Jesus e a mulher adúltera, naquele momento em que a massa, dentro dos valores da época, queria apedrejar a mulher que não havia cumprido com seus deveres matrimoniais. E Jesus, o que faz? Ele convoca aquela massa à reflexão, à avaliação, se entre eles haveria alguém isento de erros, de pecados, e que pudesse assim, honradamente, apedrejar aquela mulher. Ninguém se manifesta, porque como naquela época e hoje, todos possuímos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e Jesus então olha para a mulher e diz a ela que ela deve seguir sem mais voltar a pecar. O que Jesus faz ali com aquela massa, ele propõe a autoavaliação, que antes de julgar aquela mulher, que cada um avaliasse a si próprio e assim deixa a lição do perdão, da tolerância, da indulgência, que a massa que ali se fazia presente certamente não esqueceu jamais. Avaliar é realizar um ato amoroso. Diz Lucchesi, um grande pedagogo, que o ato amoroso é aquele que acolhe a situação na sua verdade, como ela é. Assim, manifesta-se o ato amoroso consigo mesmo e com os outros. Um mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, implica o ato amoroso, que em primeiro lugar inclui a si mesmo, e nessa medida pode incluir os outros. O ato amoroso é um ato que acolhe atos, ações, alegrias e dores como eles são. Acolhe para permitir que cada coisa seja o que é, neste momento. Para acolher a situação como ela é, o ato amoroso tem a característica de não julgar. Se avaliar é realizar um ato amoroso, então temos todos o dever de acolher as situações, as pessoas, como elas são. Temos que nos incluir nesse processo, porque a culpa não é do outro, a culpa é nossa. A responsabilidade, melhor dizendo, é de todos nós. E, claro, incluir o outro, principalmente aquele outro mais problemático, com mais dificuldade, com mais necessidades e, principalmente, como Jesus fazia, aquele doente que precisa do médico, do remédio, da doutrina espírita. E, finalmente, jamais julgar, porque julgar
é se colocar numa posição de superioridade, de alguém que está isento de culpas, de responsabilidades, de compromissos. E esse não é o nosso caso. Assim, o que é necessário, acima de tudo, é amar. E amando, se comprometer. Porque amar é se comprometer com o outro e com um grupo. Finalizando, a avaliação está no interior do ato educativo. Ela efetiva o aprender e possibilita o vir a ser ou fazer um outro de si mesmo, o que é o projeto da nossa própria evolução. E como Jesus ensinava, ele ensinava nos propondo e colocando esse processo avaliativo no interior de cada lição. Seja a lição do bom samaritano, em que a partir de uma pergunta de quem é o meu próximo, Jesus narra a história e a finaliza perguntando ao seu inquiridor: quem a ti parece ser o mais próximo daquele caído na estrada? Da mesma forma, quando Jesus narra a cena no templo, em que a viúva pobre chega e deposita sua última moedinha no gasofilácio, ele também volta-se para seus discípulos e seus ouvintes e pergunta sobre essa mulher, sobre a sua atitude, e conclui dizendo que a doação dela, a oferenda dela, vale muito mais do que os barris de ouro que outros tantos haviam depositado. Por isso, irmãos, para sermos homens de bem, precisamos avaliar nossos passos incessantemente. E para educarmos homens de bem, precisamos igualmente avaliar nossas reuniões, nossos momentos de estudo incessantemente. Como Jesus, que se reunia com seus apóstolos e colocava as discussões do dia, as lições e a boa nova para todos, temos nós que sermos homens de bem, abrindo nossos braços a esses irmãos que chegam para estudar conosco e acolhê-los, incluí-los e, por isso, avaliar as nossas ações.